escreveu um livro de divulgação científica que chama A História do Corpo Humano. É um livro muito bom, numa linguagem bastante acessível, e ele não fala necessariamente sobre correr descalço, sobre o uso dos calçados. Ele fala sobre alguns comportamentos ou algumas tecnologias que são muito recentes e que isso pode trazer alguns prejuízos para a nossa saúde, como o calçado, como a leitura, como alguns aspectos da nossa dieta. E ele chama esses prejuízos à saúde de desevolução. E ele fala bastante também sobre o uso dos calçados. Já esse livro aí, Nascidos para Correr, é o relato de um jornalista que ele era muito fã de corrida, ele gostava de correr, só que ele sofria com lesões sucessivas. Dores na canela, fascite plantar, dores nos pés, dor no joelho. E ao procurar socorro nos Estados Unidos, ele foi em um dos médicos ortopedistas mais renomados mundialmente, e o cara afirmou para ele que o ser humano não foi projetado para correr longas distâncias. Por isso que ele sentia aquelas dores. E num belo dia ele viu numa capa de revista, numa capa de jornal, uma reportagem sobre uma tribo, sobre uma comunidade que são reconhecidos por correr longas distâncias. Aí ele começou a se questionar, por que aquele povo, que são humanos, conseguem correr longas distâncias sem grandes problemas, e eu não? E aí esse livro relata a aventura dele para conhecer esse povo, que esse povo mora numa região de Canyon, no México, rodeadas de tráfico, então uma região de difícil acesso. Então é um livro mais um romance, só que relata bem sobre correr descalço e, de certa forma, gerou uma discussão. Então, algumas pessoas apaixonadas defendem com afinco que nós temos que correr descalço, e algumas outras pessoas defendem um tênis, o uso de calçado. Eu tento ficar no meio termo. Vamos tentar entender o que as evidências nos mostram. Então, é isso que eu pretendo passar aqui para vocês. O que de evidências literárias, científicas nós possuímos, para tentar, no mínimo, um design de um calçado mais apropriado ou não. Bom, então, algumas considerações sobre andar ou correr descalço. Eu coloquei uma frase aí no início, correr descalço que é uma das coisas que eu mais escuto, tá? É anti-higiênico, é perigoso e lesivo e é desconfortável. Mas eu posso ler essa frase em formato de pergunta. Então, será que correr descalço é anti-higiênico mesmo? Será que é perigoso e lesível? E será que é desconfortável? Aí tem uma foto do Abebe Bikila aí, né? Ele foi ouro olímpico em 60 e 64. E maratona não é muito comum a pessoa ganhar um bicampeonato. E em 60 ele correu descalço. Então, ele, de certa forma, começou a quebrar um pouquinho desse paradigma. Em 64, ele não correu descalço porque uma fábrica de tênis desenvolveu um tênis específico para ele, e foi isso que ele relatou numa entrevista quando questionaram ele por que ele não correu descalço em 64. Mas ele, de certa forma, se tornou uma figura bem famosa por ter ganhado uma maratona numa Olimpíadas em Roma, né, descalço. E ele é uma pessoa fantástica. Mas correr descalço, ele é anti-higiênico? Olha, uma das perguntas que mais me fazem é se meu pé é encardido. E eu costumo dizer que a primeira coisa que quando eu chego em casa depois de um treino, é tomar banho e muita escova, muito sabão. Ele já não é tão clarinho, mas isso eu acho que é por conta da composição da pele do meu pé mesmo. Tá? Acho que não está relacionado com higiene ou coisa do tipo. Mas se eu perguntar para vocês se vocês acham que o calçado ou o tênis é um ambiente higiênico para os nossos pés, pensando que
as bactérias e os fungos gostam de lugares escuros, úmidos e quentes. Aí você pega uma combinação escuro dentro do calçado, a umidade do seu pé suando porque você está correndo, o calor do seu corpo aquecendo a meia. Então, se a gente for parar para pensar, o calçado talvez ele seja mais anti-higiênico do que correr descalço. Se você chegar em casa e lavar seu pé direitinho. Será que é perigoso e lesivo? Essa pergunta eu respondo assim, depende. Se você que foi exposto ao calçado, ao tênis, por muito tempo, desde lá da sua infância, você resolver correr descalço hoje, provavelmente isso vai ser perigoso e provavelmente você vai ter alguma lesão, no mínimo ali a nível de pele, de derme, de sola do pé mesmo, talvez nasça alguma bolha, provavelmente você vai ter um problema. Mas isso pode ser resolvido com uma transição adequada. Eu costumo dizer assim, se você acha que é perigoso ou lesivo uma pessoa que está há 20 anos sedentária e ela resolve ir para a academia e o treinador vai lá e coloca um monte de peso para ela carregar, para ela empurrar, para ela puxar, provavelmente essa pessoa ela vai ter problemas. No mínimo, ela vai ter uma dor muscular de início tardio ali ferrada e isso vai limitar as atividades que ela vai fazer no dia a dia, no outro dia ou nos próximos outros dias. Então, para de certa forma, superar esse pensamento do perigoso e do lesivo, uma transição é necessária, e no final dessa palestra, no penúltimo slide, eu vou mostrar uma forma de fazer isso. Correr descalço é desconfortável? Aí eu respondo da mesma forma como eu respondia o item anterior. Depende. Se você não fizer uma transição adequada, a princípio pode ser bastante dolorido. Mas por que a gente pensa, ou por que muitas pessoas acham que correr é perigoso, correr é lesivo, ou correr é desconfortável, ou algo do tipo? Aí eu considero que a gente está em um paradigma atual. Então, o tênis, o calçado, da forma como ele foi desenhado, ele gera algumas crenças e algumas consequências também. Então, o tênis ele foi projetado para ser confortável, para proteger os pés. A maioria dos tênis de corrida tem suporte para o arco plantar, como se quisesse fazer a função do arco plantar. Ele tem um solado acolchoado, macio, numa ideia de oferecer um amortecimento. Ele tem uma proteção extra no calcanhar, que é o drop, né, que é aquele saltinho no calcanhar, não só para uma questão de proteção, mas também para uma mudança biomecânica. E ele é um artigo de estética, né? Os tênis hoje, eles têm vários formatos, eles têm vários desenhos, enfim. Então, hoje, o tênis para corrida, ele está impregnado na nossa cultura atual. Então, você falar para uma pessoa que ela pode correr descalço, coisa do tipo, eu até entendo a estranheza inicial, mas porque é um paradigma. E todos os paradigmas funcionam dessa forma. Mas qual é o problema desse tênis, nesse design? Por oferecer um conforto em excesso e uma proteção em excesso, os pés acabam não fazendo algumas funções, porque o tênis faz por ele. Esse suporte para o arco plantar, ele faz com que o arco plantar não faça o seu papel na corrida, que é de propulsão. Então, de certa forma, os pés eles podem ficar fracos pelo conceito de uso e desuso. Se você não usa uma função no seu corpo, você tende a perdê-la. Porque para manter essa função, você gasta energia e o corpo tende a economizar energia. Então, se você não absorve o impacto de uma passada com os seus pés e propulsiona, para que manter ossos fortes, para que manter ligamentos fortes, para que manter músculos fortes, porque isso gasta energia. E isso já foi evidenciado em ensaio clínico, que o cara pegou 3 grupos de pessoas, e um grupo de pessoas que utilizavam habitualmente os calçados convencionais,
E essas pessoas passaram, um grupo passou a utilizar um tênis mínimo, um tênis que tem um design um pouco diferente dos convencionais. Um outro grupo começou a fazer exercícios de força para os pés. E um outro grupo, o grupo controle, manteve a sua rotina habitual. E eles testaram força dos pés por dinamometria e secção transversa por ultrassom. E no final do experimento, eles verificaram que tanto o grupo que treinou, fez exercícios específicos para os pés, e o grupo que utilizou calçados mínimos, tiveram ganhos significativos de força e de hipertrofia pela secção transversa do músculo. E o grupo controle se manteve no mesmo nível, no nível inicial de força. Então, essa é uma evidência de que você utilizar um calçado que exige um pouquinho mais do seu pé ser pé, seu pé desempenhar as funções do seu pé para aquilo que ele foi desenvolvido, você pode aumentar a força dele. O item 3, do lado direito, o aumento do impacto, teve um artigo da Nature que investigou isso, investigou solados acolchoados e aumento de impacto e rigidez muscular. O que eles descobriram? Que quanto mais acolchoado é o tênis, mais impacto no quadril, joelho e tíbia o corpo sofre. E qual é a hipótese deles do porquê isso acontece? Primeiro que a absorção de impacto pelos tênis, elas tinham sido validadas em laboratório e não em um sistema tão complexo e dinâmico quanto o corpo humano. Então, um calçado acolchoado, com um solado fofinho, ele acaba gerando um desequilíbrio, uma base instável. E, em resposta, o corpo acaba enrijecendo o sistema para responder a essa base instável. Então, essa é a hipótese deles. Além disso, os tênis convencionais eles não têm um formato natural do pé. Geralmente, o bico é mais fino e isso acaba deformando os pés e altera a base de apoio. O drop no calcanhar acaba projetando anteriormente o centro de gravidade. Então, isso pode mudar toda a biomecânica, a resposta biomecânica a cada passo, a cada passada na corrida. E qualquer calçado, por mais fino que seja, até uma meia, ela limita um pouco a percepção sensorial dos pés. E quanto mais grosso, quanto mais acolchoado for, mais limitada a percepção sensorial é. E um pé deformado, eu particularmente considero um pé, não um pé feio, mas um pé não muito bonito. Mas o pé natural eu considero um pé mais bonito. Muitas pessoas possuem joanetes ou alguns outros problemas justamente pelo calçado ser apertado ou não ser desenhado no formato natural do pé. Então, essas informações eu considero um paradigma atual. As pessoas elas estão tão habituadas a utilizar os tênis, a utilizar o calçado, o tênis, que quando ela vê uma pessoa correndo descalça, ela estranha de uma forma que, se ela procurar informação, ela vê que não é bem assim. Não deveria ser algo tão estranho assim para a nossa sociedade. Deveria ser algo extremamente natural. E a utilização de calçados, ela gera um círculo de dependência. E o que seria isso? É doloroso andar descalço. Então, as pessoas hoje me relatam muito que elas não conseguem nem ficar em pé muito tempo descalço. E por isso elas usam sapatos. Só que o calçado, no design atual, mais comum, ela inibe o fortalecimento dos pés. Ela acaba deixando o pé mais sensível. Não só em relação a tecido, mas em relação a sistema nervoso mesmo. E o pé fraco e mais sensível, é doloroso andar descalço. Então, quanto mais a gente usa calçado, mais a gente tende a usar calçado e mais a gente tende a estranhar
a opção de correr ou de caminhar descalço. Então, com essas informações, eu espero que as pessoas, elas, no mínimo, tenham uma alternativa, porque estudos ainda estão em andamento com relação à incidência de lesões. Eu não posso dizer para vocês assim que correr descalço evita lesões. Isso seria uma falácia. Mas eu posso dizer que muitos estudos que verificaram alterações biomecânicas, ou até esse estudo que eu citei de força, já começa a levantar essa discussão sobre uma potencial prevenção do correr descalço ou do caminhar descalço. Então, espero que futuramente tenhamos mais conhecimento para elucidar essa questão da lesão. Bom, mas correr descalço pode ser confortável? Correr de tênis eu sei que é bastante confortável, mas e correr descalço, será que é? Aí eu coloquei uma foto aí para vocês de uma pessoa que ela está em duas situações. E eu estou analisando o momento que ela aterrissa no chão. Então, a foto A, ela aterrissa com o calcanhar no chão, que é a aterrissagem de retropé. E no B, ela aterrissa com a parte mais anterior do pé, que é uma pisada de antepé. Se vocês se imaginarem agora em pé e dando pequenos saltos, aterrissando com o calcanhar, eu imagino que vocês sintam uma sensação de dor, porque deve ser bastante doloroso você saltar e aterrissar com o calcanhar. Então, quem corre descalço, ele naturalmente, ele altera o seu padrão de aterrissagem, mais para uma aterrissagem medial, de antepé, e com isso ele consegue usar melhor a função do arco plantar para correr de forma mais suave. Então, ele acaba não tendo esse impacto tão grande quanto as pessoas imaginam. Já quem corre com tênis, existe uma tendência maior da pessoa aterrissar com o calcanhar, porque o tênis, ele mascara a dor. Então, a pessoa que corre com tênis, ao aterrissar com o calcanhar, ele não vai sentir dor. Porém, forças geradas ali estão percorrendo todo o corpo dela, desde o calcanhar até a canela, o joelho, o quadril e até a cabeça. Então, essas forças, elas podem ser, de certa forma, lesivas. Mas isso explica esse padrão de aterrissagem mais comum em quem corre descalço, com a parte da frente do pé, explica por que essas pessoas conseguem correr, mesmo descalças, de forma confortável. Eu trouxe uma figurinha aí para vocês, que é de um estudo do Lieberman, e vocês podem notar que dentro das 4 figuras existem padrões diferentes de forças. No lado superior esquerdo é uma pessoa caminhando descalça e aterrissando com um calcanhar. Do lado superior direito é uma pessoa correndo descalço, só que aterrissando com o calcanhar também. E nota que tem uma setinha com um pico. E esse pico é justamente o pico de impacto quando a pessoa aterrissa com o calcanhar. E quando a pessoa corre de tênis e aterrissa com o calcanhar, esse pico de impacto, ela também está presente. E quando a pessoa aterrissa com a parte mais medial do pé, ou mais anterior do pé, notem que esse pico de impacto não existe. Mas será que aterrissar com o calcanhar ou aterrissar com o médio pé, um é natural e o outro não? Será que é isso? Será que aterrissar com o calcanhar ele é antinatural? Olha, depende muito do contexto. E é aí que encontramos uma vantagem ao correr descalço. Quando você corre descalço, você obtém melhores informações sobre a temperatura do solo, sobre a inclinação do solo, e você varia um pouco mais o momento que você aterrissa com o calcanhar e o momento que você aterrissa com a parte da frente do pé. Então, isso eu considero uma grande vantagem de você correr ou com calçado mínimo ou correr descalço. Eu vou dar um zoom nessas fotos. Notem que é a mesma corrida, tá?
Notem que eu estou com o mesmo uniforme, são fotos da corrida de Reis, é a mesma corrida. E em um momento, eu aterrissei mais com a parte lateral anterior do pé, a foto da esquerda, e na foto da direita, eu visivelmente aterrisso com o calcanhar. Então, inicialmente, não tem problema você aterrissar com o calcanhar, desde que esse ajuste biomecânico ele seja feito de acordo com o contexto, de acordo com a situação. O Valdemar, problema posso é fazer que uma pergunta? pode. Qual a diferença de distância que estavam entre essa foto da esquerda e a foto da direita, que você está pisando com o calcanhar? Ah, boa pergunta. Uma era Cara, mais no início e a outra mais no fim, lembra? é, deve ter uns 2 quilômetros de Ah, diferença. então, pouca coisa, porque talvez o Pouca coisa. cansaço Era uma possa prova. implicar um pouco na mudança da mecânica, Ah, né? sim. Sim, sim, sim. A fadiga ela pode aumentar a variabilidade do gesto. E esse dia eu fiz a prova quebrando o meu pace. Então eu fiz a prova com o coração na boca mesmo. Dei tudo de mim naquele dia. E o clima estava bem desfavorável também. Estava muito quente em Cuiabá. Enfim, mas não sei se é isso. Eu acho que é uma diferença de aclive. Eu acho que na foto da. É porque eu não coloquei a foto inteira, mas a foto da direita, Ricardo, é uma descida bem mais acentuada. Então, na descida, mesmo que a gente tente manter a aceleração, a gente desce mais freando, né? Mas pode ser uma questão de técnica de corrida também. Aí eu estava com 5 meses de corrida constante, assim, de treinamento consistente. Mas eu trouxe essas imagens para ilustrar que a variação ela é importante. Mas para quem corre descalço, é mais comum a pessoa aterrissar com o calcanhar. Então ela varia pouco, entendeu? E isso pode estar relacionada com a baixa sensibilidade devido ao solado grosso ou à sola do calçado. Mas são hipóteses que precisam ser estudadas. A hipótese de que quem corre descalço tende a aterrissar mais com a parte da frente do pé e tende a variar mais de acordo com a situação, ela já foi testada e ela já foi validada. As pessoas que correm com calçado, com tênis, elas tendem a um padrão de aterrissagem mais com calcanhar do que quem corre descalço. E isso pode gerar alguns problemas. Você gera, para quem aterrissa descalço, deixa eu ver se eu coloquei no slide aqui, não. Para quem aterrissa com calcanhar, a tendência é que ela gere um torque de frenagem maior. E quem muitas vezes segura esse torque de frenagem, essa força de frenagem, na verdade, geralmente é a estrutura passiva. Aí fica aí para tecido ósseo, tecido ligamentar, e sem falar que ela acaba gastando mais energia também. Porque se ela freia, se ela aumenta o vetor de frenagem a cada passada, ela precisa imprimir mais energia para manter a velocidade ou para acelerar. Então, essa é uma das vantagens para quem corre com calçado minimalista ou descalço. É um fator biomecânico. Aí eu trouxe para vocês também um gráfico de cadência da minha primeira corrida descalça. E a cadência é a quantidade de passos que a pessoa ela dá por minuto. E notem que, em certo momento, esse gráfico ele se mantém predominantemente verde e depois ele passa predominantemente azul. E se você, para quem conhece essa variável, a cadência, ela está muito relacionada com oscilação vertical. Então, os corredores mais experientes, os atletas profissionais de corrida, eles tendem a manter uma cadência muito alta, que eles oscilam pouquíssimo verticalmente e aproveitam a maior parte da energia para deslocar o corpo deles horizontalmente. E note que tem uma diferença de padrão nesse gráfico. E o verde significa que eu estou correndo em média, ali, 165 passos por minuto, e o azul significa que eu aumentei a minha cadência. E esse foi o primeiro dia que eu corri descalço. E quando eu olhei esse gráfico, eu achei muito interessante, porque pode ter relação com eficiência biomecânica, a eficiência da técnica da corrida, e isso foi verificado no final do treino e já com, talvez, fadiga instalada.
Então, enquanto eu corri calçado, eu mantive uma cadência menor. Depois que eu tirei o tênis, mantendo a mesma velocidade, a minha cadência melhorou, digamos assim. Então, foi algo que, na época, isso foi em dezembro do ano passado, final de novembro, início de dezembro do ano passado, me impressionou bastante e de certa forma, validou aquilo que eu já tinha lido sobre essa variável, que quem corre descalço ou com calçado minimalista tende a encurtar um pouquinho mais o passo e aumentar a frequência da passada. Isso faz com que a cadência fique maior. Enfim, esse é um gráfico de um dos meus treinos, tá? Bom, mas onde entra o calçado nessa história? Então, Valdemar, você está igual o Capitão Nascimento, quando disse que a PM do Rio tinha que acabar, então a indústria do Rio, ou melhor, a indústria dos calçados, elas precisam acabar. Muitas pessoas defendem essa hipótese, tá? Que calçado não serve para nada, ou coisa do tipo. Mas são pessoas mais apaixonadas, eu não sou tão extremista dessa forma, tá? Mas eu acho que o desenho do tênis, o design do tênis, dos tênis convencionais ou dos tênis que as pessoas levam em consideração para comprar, deveria talvez mudar um pouquinho, tá? Então, essa é uma foto de um tênis, um dos tênis mais antigos datados. Então, ele é datado de mais ou menos 5.000 a 10.000 anos atrás. E notem que ele é um tênis ali produzido de um couro de algum animal. E ele é um tecido extremamente fino. E o que ele oferece para a pessoa é proteção mínima. Proteção contra algum corte ou algo do tipo. Ele não absorve o impacto para a pessoa, ele não tem proteção extra no calcanhar, ele tem mais o formato de um pé natural, né, e não de um pé deformado. Então, ele é um tênis diferente. E talvez a indústria dos calçados pudessem adotar esse design. Mas o calçado mínimo é uma melhor alternativa. Se eu disser isso para vocês hoje, também é uma falácia, tá? Porque não tem consenso, não é um consenso em relação a isso. Eu estou avaliando coisas que existem na literatura e, de certa forma, estou tomando uma posição ou coisa do tipo. Mas isso não é um consenso. Mas eu considero que o calçado mínimo, ele oferece uma melhor alternativa para quem quer correr, tá? E quais são as características de um bom tênis para corrida? Ele teria um solado fino e flexível, drop zero, então ele tem um solado reto, e ele tem um formato natural de um tênis. Essas são as características que eu considero de um bom tênis para corrida, mas também de um bom tênis para passeio, de um bom tênis para o dia a dia. Então, já tem marcas que estão pensando nisso também. Então, você pegar o formato de um sapato que você trabalha no escritório ou coisa do tipo, você vai ver que o bico é extremamente fino, isso deforma os pés e pode gerar uma série de consequências. Bom, o que o tênis mínimo, o que o correr descalço pode te oferecer de vantagem? Ele simplesmente permite que os seus pés sejam pés, que o seu pé absorva impactos, que o seu pé dissipe impacto, que o seu pé propulsione o seu corpo, que o seu pé sinta se existe algum perigo, enfim, essa é a minha sugestão. Mas como fazer isso? Antes de fazer isso, você precisa passar por uma transição. No meu caso, eu fiz uma transição bastante agressiva. Vocês viram que lá no meu primeiro treino, naquele gráfico, era um treino de 55 minutos, eu fiz 15 minutos correndo descalço. E a partir daquele dia, eu comecei a fazer todos os meus treinos completamente descalço. E eu não sugiro que vocês façam isso. O meu pé, ele criou alguns calos, algumas bolhas, mas não foi aquelas bolhas de atrito da meia que quando você estoura arde pra cacete, sabe? Foram umas bolhas secas, não me impediu de treinar.
Mas eu não sugiro que vocês façam isso se vocês tiverem curiosidade de experimentar ou adquirir um tênis mínimo ou até mesmo começar a correr descalço. Eu prefiro que vocês façam assim. Primeiro, aumente a quantidade de tempo que você fica descalço na sua casa, no seu dia a dia, no seu cotidiano. Isso já vai começar a gerar um efeito de treinamento nos seus pés. Seu pé vai ser exposto a um esforço que ele não era exposto, ou que ele era exposto muito pouco, com um volume muito baixo. Tá? Então, aumentar a quantidade de tempo descalço é o primeiro passo. Depois, se você quiser iniciar as corridas descalço, começa com uma parcela pequena do seu treino. Então, se você corre, se o seu treino do dia, você vai correr 40 minutos, uma intensidade X, você vai correr 35 minutos com o seu tênis habitual e 5 minutos você vai correr descalço ou com um calçado mínimo, para você gerar uma transição. E progrida. Você pode acrescentar 5 minutos a cada 2 semanas. Então, se você treina 3 vezes por semana, você vai permitir que seus pés corram descalço 15 minutos por semana. Na semana, depois de 2 semanas, ele vai começar a correr 30 minutos por semana descalço, até que você se sinta seguro para fazer a sessão completa descalço com calçado mínimo. Você pode fazer essa transição com calçado mínimo e depois fazer a mesma transição para correr descalço, mas não faça como eu, que de início já comecei sessões de 50, 60, 70 minutos descalço, porque eu não tive grandes problemas, mas pode ser que você tenha. Então, é necessário fazer essa transição. Porque aí eu entro naquele exemplo do cara sedentário, que, de certa forma, o seu pé exposto a um calçado que não permite que ele seja pé, o seu pé ele está sedentário. Ele está fraco, ele está sensível à dor, enfim. Aí, naquele mesmo exemplo do cara que é sedentário e vai para a musculação. No primeiro dia, eu não vou colocar muita carga para ele fazer supino, para ele fazer leg press, cadeira extensora, porque eu sei que ele vai sentir muita dor no dia seguinte, ou ele pode ter até um problema mais sério. Então, essa é a minha sugestão de transição para corrida descalço. Além disso, eu deixo o meu contato para vocês, tá? O meu e-mail está aí na tela. Se vocês quiserem os artigos originais, ou se vocês quiserem indicações de leituras sobre esse assunto, vou ter o maior prazer de enviar para vocês. Também, se quiserem me seguir lá no Instagram, @ValdemarGuedes, de vez em quando eu publico alguns materiais nesse sentido, e eu espero que quem assistiu essa reunião, quando vê alguém correndo descalço, ao invés de perguntar se o pé dela é encardido ou coisa do tipo, pergunta para a pessoa da frente se ele cuida do chulé dele, se ele está com um pezinho de neném, porque o pezinho dele tem a pele lisa, fraca ou coisa do tipo. Mas correr descalço eu espero que se torne cada dia mais natural e que esse paradigma minimamente seja transposto, para que as pessoas experimentem, para que as pessoas tenham outras alternativas. Bom, agradeço. Ricardo, se alguém tiver alguma pergunta ou algo para comentar, estou aberto para bater um papo aí com vocês. Valeu, Valdemar, muito obrigado. Vamos lá, pessoal. Perguntas, aproveitem. Hoje o fone pelo menos não deu problema, hein, Ricardo? Ó. Sensacional. Pessoal, alguém tem algum questionamento? Aqui em Cuiabá, Ricardo, me perguntam muito sobre o calor do solo. Aí eu costumo responder assim, eu costumo dar o exemplo da pessoa que caminha na areia. Se você já foi para a praia e você tentou caminhar na areia ali no sol a pico, você percebe que é meio que insuportável, né? E você começa a saltitar. Então, a temperatura do solo ela vai diminuir o tempo de contato. Esse saltito que a pessoa dá na areia é justamente para diminuir o tempo de contato.
Então, não tive problemas com queimadura, ou não tem relatos de pessoas que têm problemas com queimadura porque correu descalço em alguma superfície quente, ou asfalto quente ou coisa do tipo. Esse dia aí, dessa foto, essa foto foi tirada 8 horas da manhã, e em Cuiabá, 8 horas da manhã já estava em torno de 32 graus. Então, 32 graus para de manhã estava bem quente. Estava um dia bem quente. Mas eu não tive problemas com solo. Eu tive mais problemas com preparação mesmo. Eu estava bem preparado para essa prova, mas para o desempenho que eu queria ter, eu devia estar mais preparado. Mas com relação a calor, a solo quente, não tive problema nenhum. Pessoal, temos alguma pergunta aí, professor Valdemar? Alguma curiosidade? Valdemar, Oi. Aqui é a Sônia de Toledo. É só uma dúvida, na verdade, uma curiosidade mesmo. Como que você lida com a questão de vidros no asfalto, pedrinhas? Por isso que a transição ela é importante. Tá? Como o tecido ali da fáscia plantar, como da derme também está bem sensível, se você não faz essa transição e você encontra, por acaso, alguma pedrinha ou coisa do tipo, é doloroso. Tá? Você vai sentir o impacto do risco, porque o seu pé identifica aquilo como um risco para você bater em retirada. Tá? Hoje, eu não tenho problemas com isso, mas eu fico de olho bastante aberto. Tá? Eu tenho mais medo de algum caco de vidro, alguma coisa nesse sentido, do que pedra. Mas eu corro bastante atento, tá? E eu desvio daquilo que eu acho que vai ser mais perigoso. Mas eu percebi que o meu pé ele já está meio que insensível, sabe? Ele já está meio que coração gelado. Ele já não identifica qualquer coisa como risco. E eu acho que isso faz parte da adaptação sensorial. Então, quando seu pé ele não está acostumado com aquilo, qualquer deslize ali, qualquer coisinha, ele vai identificar como risco e ele vai gerar uma dor. O cérebro vai interpretar como dor para que você não faça aquilo de novo, para que você bata em retirada. Mas com o tempo você vai perdendo um pouco dessa sensibilidade à dor. Você não perde a sensibilidade com relação a desnivelamento, a calor, a pressão, ao ajuste biomecânico que você tem que fazer pisada a pisada. Mas com relação à dor, eu acho que o pé ele perde um pouquinho da sensibilidade. Ok, bacana. Obrigada. Nada, eu que agradeço. Mesmo essa pergunta é bem interessante. Me fazem bastante essa pergunta. Mais alguma pergunta? Sim. Na sua vida, na tua infância e juventude, você andava muito descalço para te dar um preparo na sola do teu pé? Andava muito descalço. Minha mãe já teve que tirar muito bicho de pé do meu pé. Eu andava bastante descalço. Eu morava no interior de Mato Grosso do Sul. Então, na verdade, seu preparo já começou aí. Sim, eu já tinha uma memória, né? Eu já tinha uma memória. Recentemente, a BBC lançou um vídeo. Eles têm vários vídeos informativos. A BBC é uma instituição de imprensa britânica, né? E o título do vídeo era assim: por que os nossos pés estão crescendo? E durante o vídeo, eles explicam que as gerações atuais, elas estão perdendo o arco plantar. Então, a prevalência, a incidência, a proporção de pessoas que têm pé chato aumentou muito nos últimos 30 anos. E isso faz com que o pé fique maior. Ele fica mais espalhado, então o pé fica maior. E eles justificam... A hipótese deles é que o uso exagerado do calçado e também o sedentarismo é o que pode estar fazendo com que as pessoas percam o arco plantar e os pés delas ficam maiores. Eu participei de um mini curso com o treinador do Marilson Silva, que é um dos maiores maratonistas brasileiros. E ele postou um vídeo da trajetória do Marilson,
E ele tem um vídeo do Marius com 12 anos de idade, na sua primeira conquista, lá na cidade dele, como se fosse uma reportagem de televisão regional, assim. Ele fez uma prova de 10 quilômetros descalço. Então, os atletas profissionais, eles conseguem imprimir uma boa biomecânica mesmo com o tênis acolchoado. Então, essa é uma grande diferença também. Provavelmente por experiência pregressa. O problema é quando a pessoa ela nunca praticou corrida e ela nunca teve essa experiência com a corrida e na vida adulta ela resolve correr e ela não tem um suporte sensitivo devido à arquitetura do tênis, devido ao design do tênis, e ela não vai conseguir imprimir uma boa biomecânica. Os atletas profissionais, geralmente, eles não têm problemas com isso. Eles aterrissam com a parte anterior do pé, mesmo na falta de sensibilidade.